Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje será a aula número 195. Aula de Conceito de Moto. Vai ser conceito de arte de moto baseado em ergonomia. Como é que vocês estão, pessoal? Bom, vamos lá. A motocicleta é uma espécie de bicicleta com duas rodas. Mas existem algumas versões que já fizeram um triciclo e com uma roda só. Vamos procurar uma folha branca. Se nós vamos falar de ergonomia, nós falamos sobre cibernética. É a relação entre o homem e a máquina. Nesse caso, talvez fosse melhor falar em cibernética. Boa noite, Leia. Quem mais está aqui? Temos bastante pessoas já. Tá. O corpo humano. Nós podemos estar sentados. No momento, a posição que nós colocamos uma pessoa numa moto é sentada, como se estivesse numa bicicleta. Acho que eu vou usar as canetas. Sim. Tá aqui. Digamos que esse seja o quadril. Aqui está o quadril. Esta é a primeira parte, a base. E eu coloquei ela numa posição aproximadamente assim, ó, com esta inclinação ou esta inclinação. Esse quadril pode se inclinar de diversas formas. Então, essa é a primeira parte. A segunda é o pubis. É a metade do tamanho do corpo aproximadamente. Pode ser a perna um pouco menor que o corpo, um pouco maior que o corpo. Mas se nós temos esta relação, então, se eu tenho esse tamanho do pubis até aqui, a cabeça ficaria aqui. Se a pessoa estivesse de pé. Então, uma pessoa de pé estaria com a caixa torácica aqui. A cabeça estaria aqui. Entre o pubis e o pé, nós teríamos o joelho. Então, se eu dividir essa distância entre esta parte de baixo e a palmilha do pé, o calcanhar, melhor o calcanhar, porque o pé pode virar e pode ficar com a ponta do pé para baixo, né? A distância daqui até aqui, na metade, nós temos o joelho. E sabe o conceito de artista? É a coisa que você tem que dominar. Você tem que fazer isso daqui e saber colocar isso daqui de uma forma rápida e fácil. Vai ter que treinar a proporção de corpo. Porque é a proporção que vai ditar tudo que você vai fazer em relação às máquinas e naves. Então, é a proporção. É a proporção do ser vivo que vai estar trabalhando com os veículos. Ó, lombar é essa daqui. Torácica e lombar. Eu falei errado, a sequência é errada. Essa daqui, ó. A coxa. A batata da perna. A perna. A barriga. E o pescoço. E o ombro. Dessa parte tem uma nova coisa que você vai fazer, que são os braços. E os braços também vão trabalhar. Se eu pegar o pubis, que é a base de todas as nossas medidas, que é da onde nós partimos, colocar aqui, eu tenho o tamanho do pulso. E se eu fizer um giro em torno do ombro, eu tenho o giro do braço. Isso significa que a mão, que mede 2/3 da cabeça, ela vai estar fora desse círculo. Aonde? Pode ser que esteja aqui, nesse tamanho que eu coloquei. Pode ser que ele esteja aqui. Pode ser que ele esteja aqui. Apontando para alguma direção. Então, ele tem essas possibilidades, sendo que aqui é a origem. E pode ter possibilidades menores, porque ela tem uma divisão.
Olá, guerreiro das artes, seja bem-vindo. Essa divisão, se eu pegar do pulso até o ombro e dividir no meio, não vai ser o cotovelo. Esta distância aqui não reflete o cotovelo, porque o cotovelo está para cá do meio. Para cá do meio. Por quê? Porque o húmero é maior que o rádio e a ulna. Então, este aqui, onde fica o rádio e a ulna, é menor e esse daqui é maior. Estamos juntos sim, sempre, todos nós. E é isso que vai acontecer. Ok? Bom, vocês vão pensar, mas parece errado isso. Parece errado colocar o cotovelo com essa parte maior e essa parte menor, porque a minha impressão é que isto não é maior, mas não é. Faça um exercício. Só um pouquinho. Olhe o meu braço. Aqui está. Estou de lado. Meu ombro está aqui. O meu cotovelo está aqui. Meu braço está aqui. Agora, eu vou inclinar. Quando eu inclinei, percebe que o meu pulso ficou aqui e o meu lápis amarelo que eu segurei deu em cima do ombro. O ombro dá aproximadamente até aqui. Vocês viram? Quando eu inclinei, façam esse exercício, façam o teste, dobrem até o ombro e vão perceber que a palma da mão ou essa parte da mão vai bater no ombro. Certo? Certo. Então vamos continuar. Tendo esta proporção, nós estamos prontos para colocar a pessoa sentada no nosso veículo. A questão é que, quando nós colocarmos elas no veículo, ela pode estar bem inclinada. Assim, por exemplo. Querem ver? Eu posso, por exemplo, colocar o quadril do meu personagem bem aqui, embaixo. Completamente diferente de tudo. Se eu colocar ele aqui, vou ter que colocar essas proporções aqui. Então, esse tamanho, não, o tamanho da coxa, que é esse tamanho aqui, vai vir para cá. Eu já comecei a trabalhar de uma forma diferente. Aqui vai ser o joelho. Aqui vai estar a coxa. Essa forma que eu estou colocando é a posição que o corpo humano fica dentro da Fórmula 1, para vocês terem um contexto. Mas a gente quer fazer uma moto. Por que não podemos fazer neste formato? Igual se estivesse numa Fórmula 1. Mas em vez de ser uma Fórmula 1, ser uma moto. Um pouco mais para baixo, né? Errei a proporção. Aí. Aonde estaria o pé? Nós poderíamos colocar esse tamanho aqui. O calcanhar, a ponta do pé
A barriga vai estar dobrada, a lombar não, a cervical, a lombar e o braço. Aqui está a cabeça dele. E ele vai ver assim a estrada. Então, o ângulo de visão dele, igual a gente já viu em perspectiva. Nós queremos que ele veja aqui próximo do joelho o painel, o mostrador. Então, a mão dele. Não, vamos dizer que a mão dele vai estar aqui. Bem aqui. Ó. Isso daqui é isso daqui, ó. Pronto. Ombro. Eu vou ter que ligar isso com isso daqui, sabendo que a altura até o púbis é o tamanho do braço. E isso daqui está menor que o pulso. O pulso deveria ser aqui. Houve um recuo. Se tem um recuo, ele não está com o braço esticado. E o húmero é maior. E o rádio e a ulna são menores. Essa posição que ele estaria. Vamos começar a criar o veículo. Como que seria esse veículo para ele estar assim? Nós teríamos que ter alguma coisa que acomodasse o corpo dele. Tipo uma caminha, uma poltrona com encosto fixo feito na medida dele ou com regulagem. Se for com regulagem, podemos colocar aqui uma regulagem. Deste jeito. Podemos fazer isso. E a roda? Podemos colocar uma roda que vá daqui até aqui, sendo o meio aqui. Eu vou colocar essa distância da altura. Pronto. Quero ver onde estão minhas canetas. Deve estar passeando por aí. Em algum lugar. Ué, será que eu não estava usando elas ontem? Tava. Vou pegar essa preta. Então, aqui está a roda. E o pé dele está aqui. A pergunta que vocês vão fazer é como que ele vai virar a roda? A resposta é, eu não tenho a menor ideia. Ainda. E a outra roda? Eu quero ocupar esse espaço aqui. Então eu fiz uma roda menor. E a nossa moto começa a surgir. A partir disso daqui eu posso imaginar onde eu vou criar o motor. Eu não tenho a menor ideia onde eu vou colocar o motor, mas acho que eu vou colocar aqui. Aqui vai estar o motor. Tá, e a bateria? Tem bastante espaço aqui. Na verdade, tem bastante espaço para fazer um motor gigante aqui, né? Tem. Então eu posso colocar a bateria aqui. E o motor aqui. Está resolvido. Entenderam o conceito? Bom, o caso é que nós estamos criando esta moto a partir do formato do corpo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou pegar um celular, só um instante.
Vamos para o Pinterest. Vou na caixa de entrada. Salvos. Meus pins. Aqui não tem muita coisa. Pensei que aqui ia ter bastante coisa. Devia estar aqui. Pastas, achei. Ué? Não, tudo bem. Não está nesse daqui. Não tem problema. Eu pesquiso então. Feito. Vamos ver se agora aparecem as pastas. Não tem nada nas pastas, eu não criei nada ainda. Tudo bem, vamos começar a pesquisar. Olha o que eu vou colocar. Como que eu falo? Cápsula. Espacial. Espacial. Esquema. Astronauta. Cadeira. Esses tipos de projetos de cadeiras é basicamente o que nós estamos fazendo. Eles ficam imaginando como que a pessoa vai ficar dentro de um espaço bem pequeno. E ele vai estar lá e não pode se mexer porque o espaço é bem pequenininho mesmo. Esse conceito feito como uma cadeira de caminhoneiro não é muito justo, não. Eles são muito mais criativos que isso. A inteligência artificial não consegue colocar o que estou colocando para vocês. Vocês precisam adequar o corpo de uma forma confortável que consiga suportar enormes pressões da gravidade, certo? Não pressão atmosférica. Tipo, quantas ATMs vai ter na aceleração. E por isso tem que ser muito confortável. É isso que eles pensavam. Então tá. Falado isso, deixa eu ir lá para o começo, que já tinha algum esquema aqui. Ó. Essa foi uma dos primeiros projetos. Sentado. Normal. Vamos ver um segundo aqui. Um projeto um pouco mais elaborado. Acho que eu não estou pesquisando certo. Só um pouco. Eu tenho toda essa pesquisa feita. Eu tenho sim. Tá na minha outra conta. Só um pouquinho. É mais rápido. Tem interesse? Agora vai ter. Basta. Aqui está. Olha que perspectivas bacanas que temos aqui. Tá certo. Esta é uma cadeira, pena que não está a pessoa, é feito para um gamer. Ele praticamente fica nesta posição, a perna fica um pouco mais livre nela. Aqui ó, é a posição para pôr o pé. Então se eu pego isso daqui, passo para cá, eu tenho a minha moto. Isso daqui é o ideal, olha. Consegue imaginar? Isso daqui passado para cá? Todos esses consoles vão mais para cá. Aqui vocês vão ter esse painel. Isso daqui vai se encurvar desse jeito. Isso daqui vai ficar assim. Talvez a roda diminua. Aí, vai com vocês. Este conceito, olha. Opa, estava para venda esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver um outro aqui que apareça bem interessante isso. Olha esse desenho. A mesma coisa, feita naquela mesma posição que eu desenhei. Aqui, ó. Sempre esse Shopee. Começar a tomar cuidado aqui. Eu vou olhar e eu vou, antes de clicar para abrir, eu mostro para você. Quer dizer, aqui, esse aqui é ótimo. Veja. Caiu de novo. É que é exatamente o que eu quero mostrar. Bom, vamos à próxima. Caixa torácica. E dessa vez vamos desenvolver uma em perspectiva.
Esse vai ser o último desenho que a gente vai fazer. Caixa torácica. Bem no meio. Desse tamanho. Tudo que vai ser construído em volta disso daqui. Eu quero para trás, eu quero conforto. Não vou deixar... Mas veja, esse eu fiz essa inclinação. Este eu fiz esta inclinação. Eu inclinei um pouco menos. Poderia inclinar para frente, claro que eu posso. Já mostro para vocês. Caixa torácica e a cabeça. Ó. Então, aqui vai estar a cabeça. Aqui vai estar a caixa torácica. E lembre-se, isso aqui é a proporção. Vocês vão ter que treinar anatomia e proporção para esse aqui conseguir ser desenvolvido. O ombro. E o desenho começa a se formar. Caixa torácica, quadril, crânio. Feito. A perna. Eu vou colocar a perna para cá. E a outra perna depois vem para cá. E essa perna sobe aqui. E vai vir aqui. Como vocês podem ver, já estou colocando em perspectiva. A soma disso daqui é esse daqui. Esse ficou menor porque está em perspectiva. Eu fiz assim. As duas pernas, o pé está aqui, só que eu inclinei. E quando eu inclino, este aqui fica menor e este fica maior. Valeu, Felipe. Obrigado por republicar. Obrigado, Leia. Obrigado por todos vocês aí. O copo e o joelho. Se estiverem na dúvida dessa perspectiva, lembrem-se da caixa. Olha a caixa. E este, ó, é nessa inclinação. Perceberam que este ficou para cá e este ficou para cá? Uma caixa se inclina assim e a outra assim, porque não está a 90 graus. Como assim? A perna. Está aqui a perna. Dobrada assim. Ela não está assim. Ela está assim. Como assim? Essa perna estaria assim. Se estivesse 90 graus numa cadeira, como nós sentamos normalmente. Nós levantamos o joelho e dobramos esse para frente assim. Foi isso que nós fizemos. E essa inclinação é essencial para o desenvolvimento do nosso desenho. Então, a ponta do nosso pé vai estar aqui. E aqui a batata da perna. E aqui a coxa. Cada espaço, cada peça tem que ser estudado de forma separada. Como desenhar a perna? Como desenhar o tórax? Sim, você tem que aprender a proporção do tudo. Claro, aprende tudo junto à proporção. Mas cada parte dos membros, assim como a mão, o pé, o rosto, todas essas coisas. Ok? Tá. Justo. Vamos ver. Vamos colocar a mão, então, bem aqui. Porque me parece interessante, sabe? Aqui está o olho. Vocês olham para lá e podem ver a mão aqui. Não vai atrapalhar. E a mão, olha, está nesta posição da coxa. Nessa altura da coxa. A mão não está na altura do joelho. Se ela estivesse esticando, talvez estivesse. Veja. O ombro está aqui, o púbis está aqui. Isso daqui é a altura do pulso. Se eu inclino isso aqui para cá, ele fica na altura do joelho. E não vai estar. Ela vai estar um pouquinho para cá. Aqui. E a outra? Vou fazer inclinado assim. Não vou fazer uma coisa muito canônica. E aqui está o polegar. E aqui vai estar o pulso. E o outro pulso está ali atrás. E esses pulsos vão ter que ligar a esses ombros. E como que vocês vão ligar? Não pode ser em linha reta.
porque aqui ficou curto demais. No meio, vocês descem para cá do meio, porque a tíbia e a fíbula são menores, e é nesse ponto aqui que vocês vão fazer. E aqui também. E depois para cá. E depois para lá, nesse ponto. Pronto. Já tem o corpo. Olá, Ben Jacob, como é que você está, Filmmaker? Aqui está. Filmmaker é um programa que eu usei antigamente para fazer edições de vídeo. Filmmakers é o cara que é o filmador e também faz as edições. Antigamente tinha que ter aquelas câmeras gigantes, depois a câmera se tornou digital. Não sei como que está hoje em dia, mas a tecnologia está dominando as câmeras de filmagem. Eu conheci uma fotógrafa que está comprando iPad, iPhone, para tirar foto. Daí eu pensei, poxa, e as câmeras digitais? Debrecito, seja bem-vindo. Oi. Ah, boa noite, Felipe. Eu tinha falado boa noite, eu está me respondendo. Eu acho que sim. Bom, agora eu preciso das minhas canetas. E eu não estou vendo onde elas estão. Encontrei uma aqui. Encontrei. Estava destampada. Onde está a outra? Ué. Eu não sei o que eu fiz com elas. Só um pouco. Vou me levantar, me afastar um pouco. E me aproximar. Vou continuar com esta mesmo. Tá. Nós vamos colocar a roda na moto. Bem aqui. Mas para isto, eu quero saber como que ela vai ficar. Assim. E então, eu acabei de fazer linhas e perspectivas. E é bem aqui que eu vou colocar a roda da minha moto. E a outra roda, eu vou colocar bem aqui. Talvez um pouco mais perto. Não, tá boa a distância. Porque aqui eu faço essa estrutura. E essa estrutura, ela vai balançar. Ela pode até fazer isso. Ela pode fazer os movimentos. Será que vai funcionar? Penso nisso depois. Aqui eu coloco um amortecedor. Pronto. Aqui está o assento da minha moto. Por ergonomia. A primeira coisa que eu pensei é como ficaria o corpo. E agora estou pensando na moto. Boa noite, Herbie. Certo. Vamos desenhar o garfo? Ó, uma caixa. O garfo está virado para cá. Só que eu estou pensando numa coisa. Não tornar completamente interativo com o braço. Não vou deixar o braço. Eu vou aproximar assim. Pequenininho. Assim. Eu vou mover desse jeito. Então, aqui vai ter um sistema de engrenagem computadorizado para fazer curvas calculados por um computador de forma que ele se encurve e todo o processo de curva passe para lá, mantendo um certo eixo de equilíbrio com um peso bem aqui. Tudo que eu estou falando é besteira. Mas vamos colocando palavras que são legais. Tem uma palavra muito bacana
que é rotoscopia? Não, não é rotoscopia, é impressão. É, esqueci o nome, tem um nome, eu vou pesquisar aqui, só um pouco. Aqui no Google, Santo Google. Como é o nome da ferramenta que mantém a posição da estação espacial no seu eixo virado para a Terra? Osciloscópio, antes de ele falar, eu acho que era isso. Ah, ele não escreveu tudo. De novo. Ai, bicho. Como é o nome da ferramenta que mantém a estação espacial? A estação. É ergonomia e conceito de moto. Certo? Mas a partir da ergonomia. É, em pé. Em pé tem um certo sentido, porque apesar de estar no espaço, ele sempre fica na mesma posição. Giroscópio é a palavra. Esse é o nome. Giroscópio. Então tem um sistema computadorizado amarrado a um sistema de giroscópio. E esse sistema de giroscópio está aqui. Por isso a minha moto de alta tecnologia, computadorizada, com motores elétricos potentes, bateria de grande eficiência. Antigamente falava-se muito sobre bateria nuclear. Hoje não. Mas a bateria nuclear é o que dura décadas e mantém em funcionamento muitos equipamentos e até submarinos. Por isso, ele vai usar o giroscópio. Onde que ele move só? Aqui. Um movimento curto que faz todo o giro e movimento e cálculo para onde você quer ir. Com um vidro, com dados computadorizados. Ele não precisa nem verificar o que está acontecendo na frente dele. Quando eu comecei esse desenho, eu não imaginava o que eu iria fazer. Se ia fazer ajoelhado, deitado ou algo assim. A gente só vai criando, só vai colocando. E o que surgir, surgiu. Essa que é a ideia. E nós fizemos essa criação em pouco tempo. 16 minutos. Capacete é verdade, Mae? Capacete. Capacete é uma coisa muito importante e é bem colocado. Vamos voltar ao livro. Deixa eu pegar o livro, só um instante. Fui pegar o livro e encontrei as canetas. Que bom. Nós estamos falando sobre motos. A gente falou de motores, de colocação de projeto. E agora a gente está falando sobre pensar uma ideia a partir do corpo. Uma pessoa deitada, uns esboços rápidos. Isso daqui foi esboçado em 15 minutos. É um esboço rápido, geral, que depois a gente pode desenvolver para uma coisa melhor, mais bonita. Quando fala em capacete, é um outro projeto. E nesse projeto, nós vamos para proteção, que também é ergonomia. Aí,
temos que pensar o seguinte. Você tem a caixa torácica. Mas espera aí, é só o capacete. Calma. Está tudo ligado. A cabeça. E essa cabeça vai estar num apoio de cabeça aqui. Esse capacete é para proteger a pessoa de acidentes. Se ela for jogada, elevada, bater a cabeça. O capacete pode proteger a cabeça, vai ter que ter um visor para proteger o estilhaço da parte do rosto. Mas o pescoço também tem que ter uma certa articulação. Então, a gente começa. Proteção da cabeça. Como a pessoa vai ver? Esse capacete não é muito aerodinâmico. Apesar de tudo, temos que pensar na aerodinâmica. Por quê? Deixa eu até escrever aqui. Quero pesquisar aqui. Vamos lá. Concept match. Tá. Deixa eu me ver. Desculpa. Estou sendo egoísta. Aqui, ó. Shopee. Volta. Ó, tínhamos visto esse daqui. Esse é um design legal. Vamos pesquisar. Helmet. Motorcycle. Concept. Sabe uma coisa bacana? Se vocês criarem algo de sucesso, muita gente vai tentar procurar vocês, olhar o que vocês estão fazendo e tentar copiar o que vocês estão fazendo. É o que nós fazemos. A gente olha e a gente busca o que a gente gosta. E quando nós gostamos de uma coisa, nós clicamos naquela coisa. Por exemplo, eu gostei deste. Eu adorei este. Parece um visual bem antigo, da década de 50, 60. Olha que lindo. E olha como tem um fechamento muito menos protegido aqui na cabeça. É um visual não prático, mas bem legal. Quando nós olhamos isso daqui vai para o algoritmo, a inteligência artificial procura o que vocês mais buscam, pega essa imagem, mistura com outras coisas que vocês fazem em imagem e faz o designer. E é isso que nós fazemos. Então, vocês estão competindo com alguém que vai fazer o que estamos fazendo agora. O que nós temos que fazer é pensar como engenheiro. Como proteger a cabeça. É isso que aí a inteligência artificial não vai fazer. Por exemplo, essa parte fica desprotegida. Mas é muito bacana esse visual. Como eu consigo trabalhar mantendo esse visual, ao mesmo tempo mantendo a resistência desta parte aqui, e colocando isso daqui, obviamente aumentando mais o capacete. Como assim? Desse jeito. Nós vamos colocar, ó, na altura da orelha. Esse desenho que eu vi ali. Pronto. É um headphone virado para trás. É isso que nós vimos. É bacana. Nessa parte tem o corte, que é a proteção frontal. E ele tem uma levantada nessa parte assim. Desse jeito. Aí ele tem o cap, que esse cap se estende. E agora que nós estamos trabalhando, como assim? A gente diz que ele se estende. Quando a IA vai fazer o concept, ele não vai pensar desse jeito. Querem ver? Eu não mexo muito em IA, acho que não tem uma aqui, mas eu vou procurar assim, ó. Project Concept Art. Concept Art. Projeto Concept Art. IA. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o que eu estou querendo comentar.
Isso daqui não é concept art, isso aqui é cover. Cover é a capa. É quando vocês fazem isso aqui, está mais próximo à ilustração que concept art. Concept art é o cara que cria a ideia que vai fazer para a ilustração. Então, veja. Deixa eu pegar este. Olha, é isso que nós fazemos. Mas quando nós colocamos isso daqui, cada coisa disso daqui tem um sentido. Esse daqui não tem sentido. Como assim? Esta é a mandíbula. A mandíbula é móvel. Aqui é o eixo móvel da mandíbula. Esse osso vai até um pouco atrás da orelha. E ela foi colocado isso daqui amarrado. Por que foi amarrado? Porque aqui é o zigomático. Mas ele amarrou na mandíbula. Isso daqui não é funcional. Isso daqui não está no mesmo nível que esse. Esse aqui está separado deste. E eu sei, porque eu sou um ser humano. Como eu sou um ser humano, eu estudo a funcionalidade. E quando eu faço esse mesmo desenho que ele faz, o meu desenho é consciente. Entenderam aonde eu quero chegar? Ó, este, vamos ver, acho que esse foi feito por computador? Não, foi feito por um ser humano. Então, como foi feito por um ser humano, ele foi pensado. Só que tem elementos aqui que são elementos banais, que uma IA faria. Esse tipo de ombro já é muito batido. Esse tipo de ligação desses tubos já é muito batido. Aí você coloca essa cinta. Essa cinta não tem nenhum sentido. Não tem sentido. Para que você vai colocar uma cinta assim, aqui? Você poderia colocar essa cinta amarrando daqui para cá. Aí teria sentido. Isso daqui é para segurar a prótese. Sim, tem uma relação interessante. É um sentido. Estou achando que isso daqui não foi feito por um ser humano. Porque, ó, aqui está. Tá vendo como esse traço fundiu e não passou por baixo? Se eu fosse um ser humano, ele faria uma reta. Isso aqui foi por um IA. Quando nós pensamos, a gente pensa de forma lógica. E é por isso que a gente estuda. A gente estuda desenho mecânico, a gente estuda isso que nós estamos fazendo. Então, tem isso daqui. Agora, essa aqui vai para trás. Tá, eu estou copiando essa imagem? Não. Estou usando de referência. Ele está me inspirando. Gostaria de saber o nome do criador, só está aqui, sabe? Percebe a ideia? Há uma diferença na IA. Nós olhamos, fazemos a modificação como uma IA, mas a gente vai se apropriando de várias pequenas ideias e vai ampliando essa ideia. Eu estou fazendo aqui uma sanfona, porque eu pensei o seguinte: e se, quando esse aqui bate, ele faz isso? Tipo uma mola, que amortece a queda da cabeça. Então, se ele bate, ele faz ploink, ploink. Tá, é mais interessante. Viram, ó? Está surgindo o capacete. E daí? Nesta parte, faço a proteção do queixo. Aqui está. E aqui está o polímero de alta resistência cristalino para proteger. Aí, Mave, consegui convencer, legal, isso é bacana. Consegui passar uma ideia. Daí, o que eu vou fazer aqui? No pescoço. Aham! Essa ideia da sanfona, feita tecnologicamente por uma impressora 3D, porque a impressora 3D consegue ser muito mais artesanal. Isso é bacana. Vocês fazem um projeto, passam isso daqui para o 3D, aí mandam imprimir as peças e montam. De forma que seja possível montar. Vou mostrar isso aqui que eu fiz. Isso daqui, ó, a gente vai pegar projetos antigos da coleira medieval. O colar medieval. É melhor falar assim, não coleira, colar. Vamos ver se tem algum. Ó, esse é um colar duro. Tem muita articulação. Esquece do Homem de Ferro. O Homem de Ferro era duro, ou ele não conseguia se mover. Eles não conseguiram fazer um projeto atualmente que se adequava ao Homem de Ferro, então ele não conseguia se mover, era sufocante, era duro demais o movimento. O Robocop passou pela mesma coisa, mas na Idade Média, não. Eles conseguiam se mover perfeitamente. Era uma verdadeira obra de arte, sem computador, sem impressora 3D, com chapas sendo dobradas.
e montando o corpo. Esse pé aqui é fantástico, cara. Ele se inclina, é bem maleável. Deixa eu ver, aparece aqui no desenho. Cadê, ó? Tá por aqui. Ó o joelho, a dobra do joelho. Onde que tá? Eu pensei que tava aqui. Ué, eu jurava que tinha posto aqui. Tem aqui, mas não tá aparecendo dobrar. Como que ele dobra bem? Bem, mas acreditem, eu posso pesquisar e mostrar, mas não estou afim. Então a gente coloca o colar e monta. E a gente pode fazer isso daqui, em vez de ser metal, num polímero. Um polímero que tem uma certa deformidade, não muita. E assim, nós temos o capacete. E assim a gente fecha essa aula. Eu também tenho que ir. Boa live para você também. Amanhã vamos continuar a ideia de projetos de concept art. Vamos fazer mais coisas ainda. Vamos fazer cenas futuristas de armas, cavaleiros, armaduras, etc. Cavaleiros, estou viajando. É que eu fui falando. Até mais. Me segue, me curta, me compartilhe. Fui!